Olá, terceirão! Então, nós vamos hoje dar continuidade às nossas videoaulas. Nós vamos então hoje continuar com a Bio 143 e nós vamos ver os módulos 5 e o módulo 6, tá bom? Então, vamos começar primeiro pelo módulo 5, que fala sobre o ciclo do nitrogênio. Bom, qual é a necessidade do nitrogênio para nós? Por que nós necessitamos do nitrogênio no nosso dia a dia? Pessoal, o nitrogênio, então, ele vai fazer parte dos aminoácidos. Os aminoácidos são aqueles componentes das proteínas. O nitrogênio, ele faz parte das bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina e uracila, que irão compor as moléculas de DNA e RNA do nosso corpo. Além disso, o nitrogênio ele faz parte do ATP, que é aquela moeda energética que é produzida, por exemplo, durante o processo de respiração celular que acontece no interior das nossas células. Então, nós necessitamos de nitrogênio todos os dias, em grande quantidade. Se nós formos pensar nesse nitrogênio, o nitrogênio ele também não está livre na natureza. O nitrogênio ele se combina com um átomo, se combina com outro átomo, né, melhor dizendo, e forma o N2, o gás nitrogênio que está aqui na atmosfera. Esse gás, ele se encontra em uma concentração aproximada de 78% na atmosfera. É como eu disse para vocês lá no primeiro ano, né? Os seres vivos se encontram mergulhados num mar de nitrogênio. Mas, pessoal, apesar de toda essa abundância do nitrogênio, são pouquíssimos os seres vivos que conseguem aproveitá-lo de maneira direta. Nós, por exemplo, não conseguimos. Quando nós inspiramos, puxamos o ar para dentro do pulmão, o nitrogênio que bate lá nos nossos alvéolos pulmonares, eles serão expirados. Nosso corpo não sabe usar esse nitrogênio assim. Os únicos seres vivos que conseguem fazer o uso desse nitrogênio são as bactérias e as cianobactérias. As plantas, elas só conseguem usar o nitrogênio se ele estiver na forma de amônia, que é o NH3, ou na forma de nitrato, que é o NO3-. Então, para isso, vamos agora com bastante atenção, acompanhando nesse esquema do ciclo do nitrogênio que eu fiz para vocês. Vamos partir lá do N2, que está em azul na folha de vocês. Vamos partir desse nitrogênio que está na atmosfera. Esse nitrogênio, para que ele possa então ser aproveitado por outros seres vivos, é necessário que ocorra inicialmente então a sua transformação em NH3, em amônia. Esse processo de transformar o N2 em NH3 é chamado de fixação. Há, pessoal, 3 processos de fixação. A chamada fixação física é aquela que ocorre durante as tempestades, com descargas elétricas e relâmpagos. Vamos dizer assim, a quantidade fixada disso aí é muito pequena, mas uma certa parcela é fixada, é transformada. Uma grande parcela é a fixação química, que ocorre nas indústrias de fertilizantes. Eu quero focar com vocês na chamada fixação biológica, que é aquela realizada por seres vivos. Quais são os seres vivos que conseguem fazer essa fixação? Pessoal, 2 grupos de seres vivos. Cianobactérias, que vivem livres no solo, em especial as do gênero Anabaena e Nostoc. Essas cianobactérias que estão livres no solo, elas pegam esse nitrogênio atmosférico e o convertem em amônia e disponibiliza amônia no solo. E associada às raízes de algumas plantas, em especial das chamadas plantas leguminosas, nós temos então bactérias do gênero Rhizóbio, que se associam às raízes dessas plantas numa associação de mutualismo. É uma associação praticamente obrigatória, tanto para as bactérias do gênero Rhizóbio, como para os vegetais que têm elas associadas às suas raízes. Quais são essas plantas? Pessoal, feijão, soja, lentilha, vagem, fava. Todas essas plantas, se você pegar uma raiz dessa planta, vocês vão observar cheio de nódulos nessas raízes. Esses nódulos são bactérias do gênero Rhizóbio. O que é a
bactéria está fazendo de bom para a planta? Fixando o nitrogênio. Pega o nitrogênio atmosférico, transforma ele em amônia e oferta amônia para a planta. Em troca, o que as bactérias ganham? As bactérias, em troca, elas ganham abrigo, proteção e alimento. Por isso que é uma associação de mutualismo entre essas bactérias e as plantas que estão associadas a ela. Grande parte dessa amônia que está no solo vai sofrer então agora uma sequência de reações denominadas de nitrificação. Quais são essas sequências de reações? Inicialmente, a amônia vai ser convertida em nitrito, que é o NO2-. A conversão da amônia em nitrito é chamada nitrosação. Depois, o nitrito altamente reativo, ele já é logo convertido em nitrato, que é o NO3-. A conversão de nitrito em nitrato é chamada de nitratação. Essas duas etapas juntas compreendem a nitrificação. Pessoal, agora sim, o nitrato está na forma que as plantas mais gostam de usar o nitrogênio. O nitrogênio agora disponível nesse nitrato está ali na solução do solo. Agora as plantas, por meio das raízes, então, absorvem esse nitrato. Absorve e incorpora esse nitrato à sua matéria. Usa o nitrato para produzir seus aminoácidos, para produzir seus ácidos nucleicos, para produzir o seu ATP. As plantas usam esse nitrato e incorporam ele no seu corpo. Agora, os animais, então, por meio da nutrição, vão, então, pegar esse nitrogênio que está incorporado nas plantas. E os animais vão usar agora esse nitrogênio para sua finalidade, seja ela qual for. No entanto, pessoal, tanto as plantas quanto os animais vão morrer. E ao morrer, vão sofrer o processo de decomposição, feito por fungos e bactérias. Pessoal, da decomposição, libera-se no solo, disponibiliza no solo novamente amônia. No entanto, os animais liberam para o ambiente os seus excretas nitrogenados. Esses excretas nitrogenados irão sofrer, então, por meio de fungos e bactérias, um processo denominado de amonificação. E vai, então, devolver amônia para o solo. Só que quando nós pensamos, devolveu a amônia para o solo, essa amônia vai se converter em nitrito, o nitrito vai se converter em nitrato. Se nós pensarmos nesse ciclo ao longo do tempo, a quantidade ofertada de nitrato no solo ela é muito grande. Então, algumas bactérias pegam parte desse nitrato por meio de um processo denominado de desnitrificação e devolvem para a atmosfera o nitrogênio gasoso. As bactérias que fazem esse processo de pegar o nitrato e devolver, transformá-lo em NO2 e devolvê-lo para a atmosfera, são as bactérias chamadas de Pseudomonas desnitrificans. Dessa maneira, então, nós temos aí, de maneira bem simples, o nosso chamado ciclo do nitrogênio. Pessoal, vamos lá, eu vou só passar algumas informações importantes a respeito do processo de nitrificação. A conversão de amônia em nitrito e de nitrito em nitrato, ela é feita também por bactérias. São as chamadas bactérias quimiosintetizantes. Quais são as bactérias que fazem esse processo? Nitrosomonas, nitrosococcus e nitrobacter. O que são bactérias nitrificantes? São as bactérias que aproveitam da energia liberada por meio dessas reações químicas, elas pegam essa energia e produzem o seu próprio alimento. Então, se vocês observarem, pessoal, todo o ciclo do nitrogênio, seja ele na fixação, seja ele na nitrificação, seja ele na desnitrificação, ou seja ele na decomposição, o ciclo do nitrogênio ele é mediado pelas bactérias. As bactérias são os principais seres vivos que mantêm, então, esse ciclo, o girar desse ciclo do nitrogênio ao longo, então, dos tempos que vão se passando. O que é importante a gente ressaltar a respeito do ciclo do nitrogênio?
Sabendo, pessoal, que existe as plantas leguminosas, que nas suas raízes existem bactérias que estão associadas a elas e que fixam o nitrogênio, o homem passou então a adotar uma técnica, chamada de adubação verde. No que consiste essa técnica? Gente, essa técnica consiste nada mais de que uma maneira de você substituir a adubação química, você lá e jogar adubo no solo e você elevar a quantidade de nitrogênio disponível para as plantações ali. De que maneira? É você usando uma planta leguminosa e fazendo com ela ou uma técnica denominada de rotação de cultura ou uma técnica associada de culturas consorciadas. Então vamos entender qual é a diferença entre elas e qual é a importância delas. Olha lá, rotação de cultura, no que consiste esse processo? Pessoal, rotação de cultura nada mais é do que você pegar uma determinada área e nessa mesma área você alternar em tempos diferentes o cultivo de uma leguminosa e de uma não leguminosa. Então vou citar um exemplo. Eu pego uma área minha e planto arroz hoje. Arroz não é leguminosa. Deu o tempo do cultivo do arroz, eu vou então fazer a colheita do arroz. Agora, antes de eu plantar o arroz de novo, eu vou nessa área e cultivo uma leguminosa. Por exemplo, feijão. Nessa mesma área, tirei o arroz, plantei o feijão. Eu vou colher o feijão e os restos da planta de feijão, eu vou colher só a vagem do feijão. Raiz, caule e folha é lixo. Esse resto vegetal da cultura de feijão, ele é então incorporado àquele solo. Com qual a intenção? Lembra, a planta de feijão fixou muito nitrogênio. As bactérias que estavam nas raízes das plantas fixaram muito nitrogênio. Ao misturar aquele resto de cultura da planta de feijão ao solo, eu vou estar então ofertando àquele solo adubo nitrogenado, principalmente na forma de amônia. Aí eu vou, cultivo de novo o meu arroz, volto com a minha cultura do arroz, sabendo que ali naquele solo já vai ter para o meu arroz uma grande quantidade de nitrogênio disponível para ela. De maneira similar, se faz as chamadas culturas consorciadas. Qual que é a diferença? Agora, pessoal, ao mesmo tempo, a gente cultiva uma leguminosa e uma não leguminosa. Então, por exemplo, eu sou produtora de milho. Então, eu vou plantar lá o meu milho. Ao mesmo tempo que eu planto milho, entre o milho, eu vou cultivar o feijão, uma leguminosa. Qual a intenção de fazer isso? A mesma da rotação de cultura. A leguminosa vai enriquecer aquele solo com um adubo nitrogenado. Então, gente, tudo hoje em dia a gente tem que pensar no meio ambiente. Quais são as vantagens que um produtor tem ao utilizar essa técnica denominada de adubação verde? Primeiro, protege o meio ambiente, porque você está protegendo aquele solo contra chuvas frequentes que poderia causar erosão nele. Então, proteção do meio ambiente, por exemplo. Segundo quesito, você vai aumentar a quantidade de nitrogênio disponível sem ser necessário comprar adubo. Então, você vai ter uma redução de custo. Seria uma segunda vantagem. E a terceira, você vai ter uma nova cultura ali. No caso, o feijão. Eu vou ter ali uma nova cultura que eu posso vender, usar para consumo. Então, de maneira geral, tudo que você pensa quando você busca adotar essa prática de adubação verde é sempre visando não só a melhoria para o produtor, mas também, então, pensando na questão do meio ambiente. Tudo bem, pessoal? Então, isso é o nosso ciclo do nitrogênio. Terminamos aí o módulo 5, vamos partir agora para o módulo 6. É um módulo pequenininho, por isso que eu vou passar 2 módulos hoje, tá? Pessoal, falar um pouquinho sobre sucessão ecológica. O que vem a ser esse processo? Os seres vivos de um determinado ambiente, que vivem em um determinado ecossistema, eles estabelecem relações ali. O ser vivo com o meio ambiente, relações constantes. E nessas relações, eles vão provocando, então, alteração no meio ambiente. Altera a luminosidade, altera a umidade, altera o pH, altera a concentração química do solo. Então, essas alterações, elas podem ser favoráveis à instalação de algumas espécies, porém, ao mesmo tempo, elas podem ser desfavoráveis para que algumas espécies continuem ali.
Mas qual é a intenção? A intenção é que se chegue a uma chamada comunidade clímax. A intenção dessas alterações é para que aquela comunidade ali atinja a chamada comunidade clímax, aonde há uma relativa estabilidade. Pessoal, todas essas etapas que se sucedem, desde a instalação das primeiras espécies de seres vivos até se alcançar uma comunidade clímax, nós damos o nome de sucessão ecológica. E a sucessão ecológica, ela pode ser, então, resumidamente, dividida em 3 etapas. A primeira etapa, aquela que vai ocorrer logo de início, é a chamada comunidade pioneira. O que caracteriza a comunidade pioneira? É quando as primeiras espécies, elas chegam para se instalar numa determinada área. Qual é a importância das primeiras espécies chegarem? São elas que vão provocar mudanças naquele ambiente para permitir que novas espécies consigam, então, começar a colonizar aquela área. Geralmente, numa rocha nua, o primeiro, vamos dizer assim, o pioneiro a chegar ali são os líquens. Por quê, pessoal? Os líquens, eles produzem um ácido orgânico. Esse ácido vai entrando em contato com a rocha e vai esfarelando aquela rocha, transformando ali em solo. Uma rocha que começa a se transformar em solo vai permitir então que espécies de porte um pouquinho maior se estabeleçam e vai então iniciando aí o processo de sucessão ecológica. Passada a primeira etapa, vem a segunda, que é a chamada comunidade intermediária. Gente, é a fase de maior transição, onde as maiores mudanças são vistas numa determinada comunidade. Ou seja, há uma substituição rápida das espécies que estão ali, algumas rápidas, algumas de forma gradual, e é quando começam a aparecer os animais. Lembra sempre de uma coisa, os animais nunca podem participar da primeira fase, eles nunca podem ser os pioneiros. Por quê? O animal precisa ter ali uma planta para ele usar como fonte de alimento. O animal, ele é heterótrofo, então não tem como ele chegar e se estabelecer primeiro em um ambiente. Primeiro são os vegetais e depois vem os animais. E numa última etapa, então, é a chamada comunidade clímax. Pessoal, nessa comunidade clímax, agora é uma comunidade de relativa estabilidade, aonde todas as espécies que vivem ali, plantas e animais, elas vivem, vamos dizer assim, estáveis. Tudo que é produzido ali dentro é consumido. É claro que desde a comunidade pioneira até chegar à comunidade clímax, muitos anos vão se passar para conseguir essa relativa estabilidade. No entanto, o que todo ecossistema busca por si só é sempre chegar a essa comunidade clímax. E existe então 2 tipos de sucessão ecológica. A sucessão chamada de sucessão primária é aquela que vai ocorrer em um ambiente que anteriormente nunca tinha sido habitado. Por exemplo, lava de vulcão, areia nas dunas, numa rocha nua, ou seja, nunca tinha ser vivo ali. Então vai começar a partir dali mudar aquele ambiente para se chegar a uma comunidade clímax. Geralmente, quando vai se iniciar uma sucessão ecológica primária, os pioneiros são sempre os líquens. Mas a sucessão ela pode ser secundária, é aquela que acontece em um ambiente que já tinha sido habitado, mas que por alguma razão o homem destruiu ali e vai então iniciar novamente uma sucessão ali. Por exemplo, você pega um terreno abandonado, cheio de mato, de bicho ali, aí você vai e roça tudo, limpa, deixa na terra. Vai começar ali tudo de novo a sucessão ecológica. No entanto, agora, os primeiros seres vivos que vão começar a aparecer numa sucessão secundária são as gramíneas. Mas como antes já tinha vida ali, o homem provocou a sua destruição para começar tudo de novo, ela é designada como sendo uma sucessão secundária. E, gente, o que é mais importante dessa parte de sucessão secundária é vocês interpretarem esse gráfico aí, ó. O que esse gráfico mostra para nós? Então, no eixo do X, nós temos as etapas da sucessão ecológica. Comunidade pioneira, a intermediária, depois a clímax. E no eixo do Y, a gente tem a quantidade. Observa primeiro, então, a linha em preto. O que ela mostra para nós?
Desde o momento que se iniciou a sucessão ecológica lá na comunidade primária, pioneira, até a comunidade clímax, o que vai acontecendo com algumas características ali? Por exemplo, nós observamos ali que a biomassa vai aumentando. As relações ecológicas entre os seres vivos vão se tornando cada vez mais intensa. A quantidade de teias e cadeias é cada vez maior. Por exemplo, a biodiversidade ali vai se tornando cada vez maior, até que se atinja na comunidade clímax. Observa, na comunidade clímax passa o tempo e há uma estabilização relativa na quantidade. Agora, observa a linha em cor-de-rosa. O que vai acontecendo com a produtividade líquida? Ela vai diminuindo. Lá na comunidade pioneira, a produtividade líquida ela é alta. Conforme vai passando as outras etapas da sucessão, essa quantidade chega quase a nível zero. Observa que na comunidade clímax, a produtividade líquida ela é zero, quase zero. O que significa isso? O que é produtividade líquida? Lembra, produtividade líquida, em palavras simples, é aquilo que sobra para poder ser transferido a outro ser vivo. Gente, se a comunidade clímax, ela vive ali em relativa estabilidade, tudo que ali é produzido, ali é consumido, então sobra para poder ser exteriorizado dessa comunidade? Praticamente não. Porque tudo que ali é produzido, ali é consumido, relativa estabilidade. E aí então, para a gente terminar, vamos só lembrar, né? Durante muito tempo nos ensinaram, vocês não, né? Mas na minha época me ensinaram que a floresta amazônica, ela é o pulmão do mundo. O que eles queriam dizer com isso? Que praticamente o oxigênio que o mundo inteiro usa, a maior parte vem da onde? Vem da floresta amazônica. Lá eles produzem e sobra, manda para nós a sobra deles. Isso é verdadeiro? A floresta amazônica, ela atingiu certamente o estágio de comunidade clímax. Se é uma comunidade clímax, ela é uma comunidade, vamos dizer assim, de relativa estabilidade. Tudo que é produzido ali é consumido, nada sobra. Então, o oxigênio nosso não vem da floresta amazônica. Então, ela não pode ser chamada de pulmão do mundo. Tudo bem então, pessoal? Então, o que eu precisava passar para vocês hoje é isso. Qualquer dúvida, vocês me procuram, tá bom? Um grande abraço!